Ela é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Aparece nas capas das revistas, nas campanhas das marcas mais desejadas do mundo, nas listas de estilo de publicações internacionais. E aos 30 anos, Bruna Marquezine disse algo que ninguém esperava ouvir dela: que se arrepende de procedimentos estéticos que fez, que alguns dos tratamentos que buscou ao longo da carreira não trouxeram o resultado que imaginava, e que a relação dela com o próprio rosto e com o próprio corpo é muito mais complicada do que qualquer foto de divulgação deixa transparecer. Essa declaração não é só entretenimento. É um ponto de virada numa conversa que o Brasil inteiro precisa ter sobre beleza, sobre padrões estéticos e sobre o preço real que famosas e não famosas pagam na busca pelo corpo e pelo rosto perfeito. E o que é ainda mais surpreendente é que Bruna não está sozinha nessa. Um movimento crescente de celebridades brasileiras e internacionais está admitindo arrependimento estético, está revertendo procedimentos, está falando publicamente sobre o que deu errado. Fica comigo até o final desse documentário porque eu vou te mostrar tudo. O que Bruna disse e o que isso significa. Por que o arrependimento estético está crescendo entre famosos? O que mudou nos padrões de beleza do Brasil? E o que você pode aprender com tudo isso independente de quem você é? E antes de começar, inscreve no canal agora. A gente traz aqui os documentários mais completos sobre os bastidores do entretenimento e da cultura brasileira. Aperta o sininho para não perder nada. Bora! Para entender o que Bruna Marquezine disse, você precisa entender a trajetória dela. Bruna começou a trabalhar na televisão ainda criança, com menos de 10 anos já, e estava nas novelas da Globo. Com menos de 20 já era um dos rostos mais reconhecidos do Brasil. Isso significa que ela passou por toda a adolescência, toda a fase em que o corpo e o rosto mudam mais drasticamente, dentro de uma indústria que observa, comenta e julga a aparência de forma profissional e implacável. Imagine ter 15, 16, 17 anos. O seu corpo ainda está se formando. O seu rosto ainda está encontrando a versão adulta. E nesse momento, você está sendo fotografada, filmada, avaliada publicamente com uma frequência que nenhum adolescente normal experimenta. O que acontece com a relação de uma pessoa com a própria imagem quando ela passa por isso? A maioria dos psicólogos que trabalha com artistas jovens descreve um processo de alienação da própria imagem. A pessoa começa a se ver como objeto de observação externa em vez de sujeito com uma relação interna com o próprio corpo. E quando isso acontece, as decisões estéticas deixam de ser guiadas pelo que você sente e começam a ser guiadas pelo que os outros veem, ou pelo que você imagina que os outros veem. E é exatamente aí que o arrependimento estético começa. Quando você toma decisões sobre o próprio corpo baseadas na percepção que imagina que os outros têm, você está resolvendo um problema que não existe de verdade. Porque a percepção que você imagina que os outros têm raramente corresponde à percepção real. E o procedimento que você fez para corrigir algo que julgava necessário pode gerar um resultado que você não queria, que não era necessário, que você faria diferente se estivesse decidindo a partir de um lugar mais seguro, de si mesmo. Isso é o que Bruna Marquezine descreveu, quando admitiu que alguns procedimentos não trouxeram o resultado que imaginava. Ela não está dizendo que os médicos erraram. Ela está dizendo que a expectativa que ela tinha, que era formada pela percepção que tinha de si mesma através de olhos externos, não correspondia ao resultado que qualquer procedimento poderia entregar. Porque nenhum procedimento estético resolve uma insatisfação que é, na raiz, sobre identidade e não sobre aparência. Comenta aqui embaixo se você já fez ou considerou fazer algum procedimento estético. Sem julgamento nenhum. Quero entender o que leva as pessoas a essas decisões. Agora vamos falar sobre o movimento maior que Bruna Marquezine representa. Nos últimos 2 anos, algo mudou no discurso público sobre beleza e estética. Celebridades que por anos mantiveram o silêncio sobre procedimentos que claramente realizaram começaram a falar. E não só a falar, começaram a se arrepender publicamente. A reverter, a questionar. Isso é novo. E é significativo. Por que está acontecendo agora? Existem pelo menos 3 fatores que eu acredito que estão convergindo para criar esse momento. O primeiro é o avanço dos filtros de redes sociais. Com o Instagram, o TikTok e outras plataformas, tornando cada vez mais fácil criar uma versão alterada de si mesmo digitalmente, ficou mais evidente a distância entre o rosto real e o rosto filtrado. E quando essa distância fica grande demais, quando você olha no espelho e não reconhece o rosto que aparece nas suas fotos, alguma coisa se quebra. Muitas celebridades chegaram nesse ponto depois de anos de procedimentos progressivos. O segundo fator é a mudança de padrão estético. O padrão de beleza que dominou os anos 2010, o lábio muito volumoso, o rosto muito preenchido, as feições muito uniformes, está sendo substituído por um padrão que valoriza traços únicos, expressividade e o que se chama de beleza natural. Quem fez procedimentos para se encaixar
No padrão anterior se vê agora fora do padrão atual, e isso acelera o arrependimento. O terceiro fator é a conversa sobre saúde mental. Com a crescente normalização do debate sobre ansiedade, autoestima e imagem corporal, mais pessoas, incluindo celebridades, estão conectando os pontos entre insatisfação com a própria aparência e questões emocionais mais profundas. E quando você faz essa conexão, a solução estética começa a parecer menos adequada. Preciso pausar aqui para te falar do presente que deixei nos comentários. Bruna Marquezine e outras celebridades, que estão revendo a relação com procedimentos estéticos e estão, ao mesmo tempo, investindo mais em cuidados naturais com a saúde e com o corpo. Rotinas simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode seguir. E eu separei exatamente isso para você nos comentários desse vídeo. É um link com o método gratuito que famosos e celebridades usam para cuidar do corpo e da saúde sem gastar fortunas em procedimentos caros. Sem clínica de luxo, sem suplemento sofisticado, sem nada que você não possa fazer em casa hoje mesmo. Vai lá nos comentários, pega o link e salva. É um presente de verdade para quem está aqui comigo nesse documentário. Depois me conta o que achou. Voltando ao nosso documentário. O arrependimento de Bruna Marquezine com procedimentos estéticos é parte de uma história maior que está sendo contada por celebridades do mundo inteiro. No cenário internacional, nomes como Courtney Cox, que falou abertamente sobre reversão de procedimentos faciais, Bella Hadid, que admitiu arrependimento com cirurgias feitas ainda adolescente, e várias outras figuras públicas, que antes eram referência de um padrão estético específico e que agora estão questionando publicamente o caminho que percorreram. Essa onda de transparência tem um impacto que vai muito além do entretenimento. Ela chega às meninas de 14, 15 e 16 anos que cresceram, usando essas celebridades como referência de como deveriam parecer. E a mensagem que chega agora é completamente diferente da mensagem que chegava antes. Antes chegava: esse é o padrão. Busque alcançar. Agora chega: eu tentei alcançar esse padrão e me arrependi. Pense 2 vezes antes de fazer o mesmo. Essa mudança de mensagem tem potencial de impactar uma geração inteira de formas que ainda estamos começando a entender. Mas eu preciso ser honesto sobre uma tensão que existe no meio dessa conversa. Existe um risco de que o movimento de arrependimento estético se torne ele mesmo um novo padrão normativo. Ou seja, em vez de libertar as pessoas para fazerem as próprias escolhas sobre o próprio corpo, ele pode criar uma nova pressão na direção oposta. Antes a pressão era: faça procedimentos para ser bonita. O risco agora é que a pressão se torne: não faça procedimentos para ser autêntica. E nenhum dos dois é liberdade real. Liberdade real é poder fazer ou não. Fazer sem que nenhuma das opções carregue o peso da aprovação ou da reprovação coletiva. E o Brasil ainda está longe disso. Porque quando Bruna Marquezine diz que se arrepende de alguns procedimentos, uma parte do público a aplaude pela coragem. E outra parte, inevitavelmente, vai usar essa declaração para criar uma expectativa sobre como ela deveria parecer agora. Transparência sobre arrependimento não apaga o escrutínio. Às vezes só muda a natureza dele. Vou te contar agora sobre o impacto específico que o arrependimento estético tem na carreira de atrizes como Bruna Marquezine. A atriz é uma profissão que depende da capacidade de transmitir emoção através do rosto. E certos procedimentos estéticos, especialmente aqueles que afetam a mobilidade facial, podem comprometer exatamente o que uma atriz precisa para trabalhar. A capacidade de franzir a testa, de cerrar os olhos com intensidade, de mostrar alegria, tristeza, raiva, medo com toda a musculatura facial envolvida. Quando essa musculatura é limitada por procedimentos estéticos, o instrumento de trabalho da atriz fica comprometido. E para uma atriz que está crescendo em carreira, que está buscando papéis mais complexos, mais exigentes expressivamente, esse comprometimento tem um custo profissional real. Esse é um aspecto do arrependimento de Bruna que vai além da autoestima. É uma questão de instrumento de trabalho. E que ela fala sobre isso com 30 anos, em um momento de ascensão de carreira que inclui projetos internacionais, mostra que a reflexão dela sobre o assunto é matura e bem fundamentada. Chegando na reta final do documentário. O que podemos aprender com o movimento de arrependimento estético entre celebridades? 3 reflexões que eu acho que são universais. A primeira: toda decisão sobre o próprio corpo precisa ser tomada a partir de dentro, não de fora. Se a motivação principal é a aprovação de outras pessoas, ou a fuga da desaprovação, o resultado raramente vai satisfazer, porque o problema não era estético. A segunda: padrões mudam mais rápido do que procedimentos. O que é considerado ideal hoje pode ser considerado excessivo amanhã, e um procedimento irreversível feito para alcançar um padrão temporário pode virar um peso permanente. A terceira: coragem é falar sobre o que deu errado. Qualquer pessoa pode postar a foto perfeita. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de admitir publicamente que tomaram uma decisão que não funcionou.
E essa coragem, quando genuína, tem mais valor para o debate público do que qualquer declaração de alto amor performática. Bruna Marquezine teve essa coragem aos 30 anos. E o impacto dessa declaração vai além da história dela. Antes de encerrar, o presente nos comentários está esperando por você. O método gratuito de saúde e cuidado corporal que famosos usam sem gastar. Fortuna está lá embaixo. Simples, acessível, para qualquer pessoa. Vai lá pegar agora! Para fechar, Bruna Marquezine é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. E mesmo assim, olhou para o espelho e disse que tomaria decisões diferentes. Isso não é fraqueza. Isso é o nível de autoconhecimento que a maioria de nós só alcança depois de muitos erros e de muita coragem para olhá-los de frente. E se uma das mulheres mais admiradas do Brasil está aprendendo isso, talvez seja a hora de todos nós revisarmos a relação que temos com a própria imagem. Deixa o like se esse documentário te fez pensar sobre a sua relação com a beleza. Compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa conversa. E comenta aqui embaixo o que você achou mais poderoso na declaração de Bruna Marquezine. Inscreve no canal. Toda semana tem documentários sobre cultura, entretenimento e os bastidores das histórias que movem o Brasil. Aqui é onde o entretenimento encontra a verdade. Obrigado por ficar comigo até o final. Até o próximo documentário.